O resultado que você ainda não tem está atrás da página e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vinda, bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje vamos seguir no capítulo 3 do livro O Poder do Hábito. O capítulo 3 se chama A Regra de Ouro da Mudança de Hábito. E aí a gente vai mergulhar numa das histórias mais poderosas que existem sobre transformação humana. A história de Bill Wilson e o nascimento dos Alcoólicos Anônimos. Gente, a história é demais, tá? Vocês vão amar. Segue comigo. Vocês vão gostar muito dessa leitura. Bom, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Curtir, compartilhar. Fazer com que esse assunto, esse tema, que é de importância para todo e qualquer ser vivente, chegue a mais pessoas, né? Vamos lá. A gente vai fazer a leitura e depois eu vou vir, né, com as frases-chave, com as perguntas, vou destrinchar, né, o texto para vocês e a gente vai entender como que a gente adequa isso para a vida real, para a nossa vida prática, dia a dia, tá? Então vamos lá. Para entender como o foco de um treinador na mudança de hábitos foi capaz de transformar um time, é necessário olhar fora do mundo dos esportes. Então, na parte 1 do capítulo 3, a gente tinha falado, né, sobre um time de futebol americano que só perdia, que eram os Tampa Bay Buccaneers, né, os Bucks. E o treinador deles, o Tony Dungy, né? Então agora, na parte 2 do capítulo 3, para entender como que o foco desse homem, né, em mudar hábitos, transformou um time inteiro, é necessário olhar para fora dos esportes, tá? Como tudo começou. Então vamos lá. Na verdade, olhar muito fora dos esportes, num velho porão, no Lower East Side de Nova York, em 1934, onde nasceu um dos maiores e mais bem-sucedidos projetos de mudança de hábito em grande escala. Sentado no porão estava um alcoólatra de 39 anos chamado Bill Wilson. Anos antes, Bill tomara seu primeiro gole de álcool durante o acampamento de treinamento para oficiais em New Bedford, Massachusetts, onde ele estava aprendendo a atirar com metralhadoras antes de ser enviado para a França na Primeira Guerra Mundial. Famílias endinheiradas que moravam perto da base muitas vezes convidavam oficiais para jantar. E certa noite de domingo, Bill compareceu a uma festa em que foram servidos Harry Beat e cerveja. Ele tinha 22 anos e nunca tinha experimentado álcool antes. A única coisa educada a se fazer, pareceu a ele, era beber o copo que lhe tinha sido servido. Umas poucas semanas depois, Bill foi convidado para outro evento elegante. Havia homens de fraque e mulheres flertando. Um mordomo veio e pôs um coquetel do Bronx, uma mistura de gin, vermute seco e doce e suco de laranja na mão de Bill. Ele deu um gole e sentiu, como disse depois, que havia encontrado o elixir da vida. É bem assim que um vício nasce, né, gente? Ele já entra controlando, né? Já em meados da década de 30, tendo voltado da Europa, com seu casamento indo de mal a pior, e após ver evaporar a fortuna ganha com a venda de ações, Bill estava consumindo 3 garrafas de bebida alcoólica por dia. Numa tarde fria de novembro, enquanto estava sentado na penumbra, um velho parceiro de bebedeiras telefonou.
Bill o convidou para vir à sua casa e preparou uma jarra de suco de abacaxi com gin. Serviu um copo para o amigo. Seu amigo recusou o drink. Disse que estava sóbrio havia 2 meses. Bill ficou estupefato. Começou a descrever a sua própria luta contra o álcool, incluindo a briga em que se envolvera num country club e que lhe custara o seu emprego. Disse que tentara parar, mas não conseguira dar conta. Passara por uma desintoxicação e tomara pílulas. Fizera promessas para sua mulher e entrara para grupos de abstinência. Nada disso tinha funcionado. Como, perguntou Bill, seu amigo conseguira fazer aquilo? Eu tenho religião, disse o amigo. Ele falou sobre pecado e tentação, o inferno e o diabo. Perceba que você está no fundo do poço. Admita isso e disponha-se a entregar sua vida nas mãos de Deus. Bill achou que o cara estava maluco. No verão passado era um alcoólatra pirado. Agora, eu suspeitava, tinha pirado um pouco, só que dentro da religião. Ele escreveu depois. Quando seu amigo foi embora, Bill tomou o resto da bebida e foi para a cama. Um mês depois, em dezembro de 1934, Bill se internou no Charlestown Hospital for Drug and Alcohol Addictions, um centro de desintoxicação de alto nível em Manhattan. Um médico começou a lhe aplicar infusões de hora em hora de uma droga alucinógena chamada Belladonna, que na época estava em voga para o tratamento do alcoolismo. Bill perdia e recuperava a consciência no leito de seu quartinho. Então, num episódio que já foi narrado, em milhões de encontros em lanchonetes, centros comunitários e porões de igreja, Bill começou a se contorcer de agonia. Passou dias tendo alucinações. As dores da abstinência o faziam sentir como se insetos estivessem rastejando por sua pele. Ficava tão enjoado que mal conseguia se mexer, mas a dor era intensa demais para ficar parado. Se existe um Deus que ele se mostre, Bill gritava para o seu quarto vazio. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Nesse instante, como ele escreveu depois, uma luz branca inundou o seu quarto, a dor passou e ele sentiu como se estivesse no cume de uma montanha e estava soprando um vento que não era de ar, mas de espírito. E então me veio a revelação súbita de que eu era um homem livre. Lentamente o êxtase foi diminuindo. Fiquei deitado na cama, mas agora por um tempo eu estava em outro mundo, um novo mundo de consciência. Bill jamais tomaria outro gole de álcool. Durante os 36 anos seguintes, até morrer de enfisema em 1971, ele se dedicaria a fundar, construir e disseminar o AA, Alcoólicos Anônimos, até que se tornasse a maior, mais conhecida e mais bem-sucedida organização de mudança de hábitos do mundo. Nada mais, né, gente? O Alcoólicos Anônimos nada mais é do que uma organização de mudança de hábitos, porém, muito bem-sucedida e mundial. Um número estimado de 2.100.000 pessoas procuram ajuda do AA a cada ano. E até 10 milhões de alcoólatras talvez já tenham alcançado a sobriedade através do grupo. Os alcoólicos anônimos não funcionam para todo mundo. Os índices de sucesso são difíceis de medir, devido ao anonimato dos participantes. Mas milhões dão crédito ao programa por salvar suas vidas. O credo institucional do AA, os famosos 12 passos, tornou-se um componente cultural, incorporado em programas de tratamento para alimentação compulsiva, vício em jogos de azar, dívidas, sexo, drogas, disposofobia, automutilação, tabagismo, vício em videogames, dependência emocional e dezenas de outros comportamentos destrutivos. As técnicas do grupo oferecem, em diversos aspectos, uma das fórmulas mais poderosas para a mudança. Olhem só. Tudo isso é um tanto inesperado, pois o AA não tem praticamente nenhum embasamento científico
ou nos métodos terapêuticos mais aceitos. O alcoolismo, é claro, não é apenas um hábito, ele é um vício físico com raízes psicológicas e genéticas. O interessante no AA, no entanto, é que o programa não aborda diretamente várias das questões psiquiátricas ou bioquímicas, que, segundo os pesquisadores, muitas vezes estão no cerne daquilo que leva os alcoólatras a beberem. Na verdade, os métodos do AA parecem ignorar descobertas científicas e médicas de um modo geral, assim como os tipos de intervenção de que muitos psiquiatras dizem que os alcoólatras realmente precisam. O que o AA oferece em vez disso é um método para atacar os hábitos que cercam o consumo do álcool. Eu vou repetir. O que o Alcoólicos Anônimos oferece é um método para atacar os hábitos que cercam o consumo do álcool. Não é o hábito do alcoolismo em si, percebem? Os Alcoólicos Anônimos, em essência, são uma máquina gigante para mudar loops de hábitos. E embora os hábitos associados ao alcoolismo sejam extremos, as lições que o AA fornece demonstram como quase todo hábito, mesmo o mais persistente deles, pode ser mudado sim. O Bill não leu publicações acadêmicas, nem consultou vários médicos antes de fundar o AA. Poucos anos após alcançar a sobriedade, ele redigiu os 12 passos, agora célebres, numa noite sentado na cama. Escolheu o número 12 devido aos 12 apóstolos. E alguns aspectos do programa não são apenas não científicos, como também podem parecer simplesmente bizarros. Pensemos, por exemplo, na insistência do AA para que os alcoólatras compareçam a 90 encontros em 90 dias, um período que parece ter sido escolhido ao acaso. Ou no foco intenso do programa na espiritualidade, como é articulado no terceiro passo, que diz que os alcoólatras podem alcançar a sobriedade tomando uma decisão de entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, como o compreendemos. E ele estava achando que o amigo dele estava louco, né? 7 dos 12 passos mencionam Deus ou espiritualidade, o que parece insólito para um programa fundado por um ex-agnóstico, ainda tem isso, né? Bill era ateu, agnóstico, que durante a sua vida inteira foi abertamente hostil à religião institucionalizada. Os encontros do AA não têm uma programação ou plano de atividades pré-definido. Em vez disso, geralmente começam com um membro contando a sua história, depois do qual outras pessoas podem opinar. Não há profissionais que orientam as conversas e há poucas regras sobre como os encontros devem funcionar. Nas últimas 5 décadas, enquanto quase todos os aspectos da psiquiatria e da pesquisa sobre vícios foram revolucionados por descobertas das ciências comportamentais, da farmacologia e da nossa compreensão do cérebro, o AA permaneceu congelado no tempo. Devido à falta de rigor do programa, acadêmicos e pesquisadores muitas vezes o criticaram. A ênfase do AA na espiritualidade, alegavam alguns, fazia dele mais um culto do que um tratamento. Nos últimos 15 anos, no entanto, uma reavaliação começou. Pesquisadores agora dizem que os métodos do programa fornecem lições valiosas. Estudiosos de Harvard e Yale, Universidade de Chicago, Universidade do Novo México e de dezenas de outros centros de pesquisa descobriram dentro do AA um tipo de ciência, semelhante ao que Tony Dungy usou no campo de futebol americano.
Suas descobertas endossam a regra de ouro da mudança de hábito. O AA dá certo porque ajuda os alcoólatras a usarem os mesmos gatilhos e receberem as mesmas recompensas, mas o AA altera a rotina. Então, na hora de beber, que é a rotina, há uma mudança no que irá ser feito. Deixa eu beber um golinho de água. Bebam água, tá, gente? Tá muito calor hoje. Vamos lá. Os pesquisadores dizem que o AA funciona porque o programa obriga as pessoas a identificarem os gatilhos e as recompensas que estimulam os seus hábitos alcoólicos. E depois, o programa as ajuda a encontrar novos comportamentos. Bingo, tá? Bingo, que eu nem precisei destrinchar e traduzir para vocês. Eu vou repetir, lógico. O AA funciona porque isso os pesquisadores dizendo, tá? O programa obriga as pessoas a identificarem os gatilhos e as recompensas que estimulam seus hábitos alcoólicos. E depois o programa as ajuda a encontrar novos comportamentos, ou seja, alterar a rotina. Quando Claude Hopkins estava vendendo a Pepsodent, descobriu um jeito de criar um novo hábito, deflagrando um novo desejo. Mas, para mudar um velho hábito, você precisa abordar um desejo antigo. Porque dentro daquele ciclo, né, que já está antigo, você tem um gatilho antigo, um desejo antecipado pela recompensa antigo, uma rotina antiga pré-estabelecida e uma recompensa que também já é antiga. Ok? Precisa manter os mesmos gatilhos e recompensas de antes e alimentar o desejo, inserindo uma nova rotina. Pensemos no quarto passo: fazer um minucioso e destemido inventário de nós mesmos. E no quinto, admitir para Deus, para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Não fica óbvio pelo modo como eles estão escritos, mas para completar esses passos, a pessoa precisa criar uma lista de todas as coisas que deflagram seus impulsos alcoólicos, disse J. Scott Tonigan, um pesquisador da Universidade do Novo México, que estudou o AA por mais de uma década. Quando você faz um inventário de si mesmo, está descobrindo todas as coisas que levam você a beber. E admitir para outra pessoa todas as coisas ruins que você fez é um jeito muito bom de se dar conta dos momentos em que tudo saiu de controle. Então, o AA pede que os alcoólatras procurem as recompensas que o álcool lhes proporciona. Que desejos, pergunta o programa, estão impulsionando o seu loop do hábito? Muitas vezes a embriaguez em si nem aparece na lista de respostas. A pessoa não bebe para ficar bêbada. Ela não bebe para ficar embriagada. É isso que ele está querendo dizer aqui. Os alcoólatras anseiam, desejam por bebida porque ela oferece fuga, relaxamento, companheirismo, alívio de ansiedades e uma oportunidade de libertação emocional. Eles podem desejar por um drink para esquecer suas preocupações, mas não desejam necessariamente por se sentir bêbados. Os efeitos físicos do álcool muitas vezes são uma das menores recompensas da bebida para um viciado. Há um elemento hedonista no álcool, disse Ulf Miller, um neurologista alemão que estudou a atividade cerebral entre alcoólatras.
Mas as pessoas também usam o álcool porque querem esquecer alguma coisa ou satisfazer outros anseios. E esses anseios por alívio acontecem em partes do cérebro totalmente diferentes do desejo por prazer físico. Para oferecer aos alcoólatras as mesmas recompensas que obtém num bar, o AA montou um sistema de encontros e companheirismo. O padrinho com quem cada membro trabalha, que se esforça para oferecer tanta fuga, distração e catarse quanto um porre de sexta-feira à noite. Se alguém precisa de alívio, pode consegui-lo falando com seu padrinho ou comparecendo a uma reunião do grupo, em vez de brindar com um parceiro de bebida. O AA força você a criar novas rotinas do que fazer cada noite ao invés de beber. Disse Tonigan. Você pode relaxar e extravasar as suas ansiedades nos encontros, falando sobre elas. As deixas, os gatilhos e as recompensas continuam os mesmos. É só o comportamento que muda. Ou seja, né? Você tem o mesmo gatilho, ansiedade, né? Problemas. E aí você deseja o quê? Deseja alívio daquela sensação que você está sentindo. Então, antes você bebia e a bebida te trazia fuga, alívio, prazer, etc. Nos Alcoólicos Anônimos, você mantém o gatilho, então você tem um gatilho, uma preocupação, uma ansiedade, né? Você oferece a mesma recompensa, que é a pessoa se sentir aliviada, não sentir mais aquilo que ela estava sentindo antes. Porém, você insere uma nova rotina, porque você mantém o mesmo desejo por aquele alívio. E aí, ao invés de beber, você vai para os encontros do AA. E lá você conversa sobre o que você está sentindo. Alguém escreveu aqui, terapia pura. Sim, né? Uma forma de terapia. Mantenha o gatilho, ofereça a mesma recompensa e insira uma nova rotina. Uma demonstração especialmente dramática de como os gatilhos e as recompensas dos alcoólatras podem ser transferidas para novas rotinas aconteceu em 2007, quando Miller, o neurologista alemão, e seus colegas da Universidade de Magdeburg implantaram pequenos dispositivos elétricos dentro dos cérebros de 5 alcoólatras que tinham tentado largar a bebida várias vezes. Cada um dos alcoólatras do estudo passara pelo menos 6 meses na reabilitação sem sucesso. Um deles chegara a mais de 60 tentativas de desintoxicações. Os dispositivos implantados nas cabeças dos homens foram posicionados dentro de seus gânglios basais. Lembra, gente, dos gânglios basais? A mesma parte do cérebro em que os pesquisadores do MIT encontraram o loop do hábito e emitiam uma carga elétrica que interrompia a recompensa neurológica que deflagra desejos habituais. Depois que se recuperaram da operação, os homens foram expostos a deixas, gatilhos, que costumavam deflagrar desejos alcoólicos, tais como fotos de cerveja, idas a bares. Em circunstâncias normais, resistir a um drink teria sido impossível para eles, mas os dispositivos dentro dos seus cérebros anulavam os desejos neurológicos de cada homem. Eles não tomaram nenhuma gota. Um deles me disse que o desejo desaparecera assim que ligamos a eletricidade, disse Miller. Então a desligamos e o desejo voltou imediatamente. Erradicar os desejos neurológicos dos alcoólatras, no entanto, não foi suficiente para acabar com seus hábitos etílicos. 4 deles tiveram recaídas pouco depois da cirurgia, geralmente após um acontecimento estressante. Procuravam a bebida porque era assim que lidavam automaticamente com a ansiedade. No entanto, uma vez que aprenderam rotinas alternativas para lidar com o estresse,
pararam de beber para sempre. Um paciente, por exemplo, frequentava encontros do AA. Outros fizeram terapia, como alguém disse aqui. E uma vez que eles incorporaram em suas vidas essas novas rotinas para lidar com o estresse e a ansiedade, o êxito foi impressionante. O homem que fizera desintoxicação 60 vezes nunca mais tomou outro gole de bebida. Outros 2 pacientes tinham começado a beber aos 12 anos. Eram alcoólatras já aos 18 anos, bebiam todos os dias e agora estão sóbrios há 4 anos. Notemos como esse estudo condiz fortemente com a regra de ouro da mudança de hábito. Mesmo quando os cérebros dos alcoólatras foram alterados pela cirurgia, isso não foi suficiente. Os velhos estímulos e desejos por recompensas ainda estavam lá, esperando para dar o bote. Os alcoólatras só mudaram de forma permanente uma vez que eles aprenderam novas rotinas fundadas nos antigos estímulos e forneciam um alívio já conhecido, mesmo gatilho, mesma recompensa. Alguns cérebros são tão viciados em álcool que só uma cirurgia pode deter o vício. Mas essas pessoas também precisam de novas formas de lidar com a vida, disse Miller. O AA oferece um sistema semelhante, embora menos invasivo, para inserir novas rotinas em velhos loops de hábito. Conforme os cientistas começaram a entender como o AA funciona, passaram a aplicar os métodos do programa a outros hábitos, tais como birras de criança de 2 anos, vício em sexo e até mesmo pequenos tiques de comportamento. Conforme os métodos do AA se disseminaram, foram aperfeiçoados em terapias que podem ser usadas para interferir em quase todos os padrões. No verão de 2006, uma pós-graduanda de 24 anos chamada Mandy entrou no Centro de Aconselhamento da Universidade Estadual do Mississippi. Durante a maior parte da sua vida, Mandy roera as unhas, mordendo-as até sangrarem. Muitas pessoas roem as unhas. Vocês conhecem alguém. Às vezes, vocês são as pessoas que roem as unhas, né? Para roedores de unhas crônicos, no entanto, esse é um problema de uma escala diferente. Mandy muitas vezes roía até suas unhas se descolarem da pele embaixo delas. As pontas de seus dedos ficavam cobertas de pequenas crostas. Elas haviam perdido a sensibilidade, sem unhas para protegê-las, e às vezes ardiam ou coçavam, um indício de lesão dos nervos. O hábito de roer unhas tinha prejudicado a sua vida social. Ela ficava tão constrangida na presença dos amigos que guardava as mãos nos bolsos e, quando saía em encontros, preocupava-se em fechar as mãos em punhos. Ela tentara parar, pintando as unhas com esmaltes de gosto ruim ou prometendo a si mesma, a partir de agora mesmo, que reuniria a força de vontade necessária para largar o hábito. Mas assim que começava a fazer a lição de casa ou assistir televisão, seus dedos iam parar na boca. O Centro de Aconselhamento encaminhou Mandy para um estudante de psicologia médica que estava analisando um tratamento conhecido como treinamento de reversão de hábito. O psicólogo estava bem familiarizado com a regra de ouro da mudança de hábito. Sabia que para mudar o hábito de roer unhas era necessário inserir uma nova rotina em sua vida. O que você sente logo antes de levar a mão à boca para roer as unhas? Ele perguntou. Sinto uma certa tensão nos meus dedos, disse Mandy. Dói um pouco aqui na borda da unha. Às vezes eu passo o polegar nas unhas procurando saliências e quando eu sinto alguma coisa pontuda, então a coloco na boca. Faço isso dedo por dedo, roendo todas as bordas irregulares. Depois que eu começo, a sensação é de que eu preciso fazer isso com todas. É triste, né, gente? É um relato muito triste, muito verdadeiro, mas muito triste. Pedir aos pacientes que descrevam o que deflagra o seu comportamento habitual é o chamado treinamento de consciência.
E assim como a insistência do AA em forçar os alcoólatras a reconhecer seus gatilhos, esse é o primeiro passo no treinamento de reversão de hábito. A tensão que Mandy sentia nas unhas deflagrava o seu hábito de roê-las. Na maior parte das pessoas, os hábitos vêm acontecendo há tanto tempo que elas não prestam mais atenção ao que os provoca, disse Brad Dufresne, que tratou Mandy. Eu já atendi pessoas gagas e eu pergunto quais palavras ou situações deflagram a sua gagueira e elas não sabem, pois faz muito tempo que elas pararam de notar. Em seguida, o terapeuta pediu que Mandy descrevesse por que roía as unhas. No começo, ela teve dificuldade de dizer os motivos. À medida que conversavam, no entanto, ficou claro que ela roía quando estava entediada. O terapeuta a colocou em algumas situações típicas, como assistir televisão, fazer lição de casa, e ela começava a mordiscar. Quando tinha roído todas as unhas, ela dizia sentir um breve senso de completude. Breve, tá, gente? Essa era a recompensa do hábito. Um estímulo físico pelo qual ela passara a ansiar. Um breve senso de completude. Ok? Então, o loop do hábito da Mandy era saliências nas unhas, uma tensão qualquer nos dedinhos, e aí ela desejava, por um estímulo físico, e aí ela roía as unhas. E aí ela sentia um breve senso de completude, a recompensa. No fim da primeira sessão, o terapeuta mandou Mandy para casa com uma tarefa: carregar sempre consigo uma ficha. E cada vez que sentia o gatilho, uma tensão nas pontas dos dedos, fazer uma marca na ficha. Voltou uma semana depois com 28 marcas. Àquela altura, ela estava muito ciente das sensações que precediam o seu hábito. Sabia quantas vezes aquilo acontecia durante a aula ou enquanto assistia a televisão. Então, o terapeuta ensinou para Mandy o que é conhecido como reação concorrente. Prestem atenção aqui. Disse a ela que, sempre que sentisse essa tensão na ponta dos dedos, devia imediatamente pôr as mãos nos bolsos ou embaixo das pernas, ou agarrar um lápis ou alguma outra coisa que tornasse impossível colocar os dedos na boca. Reação concorrente, uma reação que concorre com a reação que ela teria como hábito. Depois, Mandy devia procurar alguma coisa que fornecesse um estímulo físico básico, tal como esfregar o braço ou bater os nós dos dedos numa mesa, algo que gerasse uma reação física. Os gatilhos e as recompensas continuaram os mesmos, só a rotina que mudou. Perceberam? Ele manteve um gatilho muito semelhante, ele manteve uma recompensa muito semelhante. Ele só mudou o que ela faria entre um e outro. Ela continuava desejando um estímulo físico, aquela breve sensação, Só que ela conseguiu essa mesma sensação fazendo outra rotina, que não fosse roer as unhas. Então, esse foi o novo loop do hábito da Mandy. Eles praticaram no consultório do terapeuta por cerca de 30 minutos e Mandy foi enviada para casa com uma nova tarefa: continuar com as fichas, mas fazer um tique quando ela sentisse a tensão nas pontas dos dedos, e um jogo da velha quando conseguisse conter o hábito com êxito. Uma semana depois, Mandy tinha roído as unhas só 3 vezes e usar a reação concorrente 7 vezes. Ela se recompensou com uma sessão de manicure, mas continuou usando as fichas. Depois de 1 mês, o hábito de roer as unhas sumira. As reações concorrentes tinham se tornado automáticas. Um hábito substituiu o outro. Gente, é mágico, Mas é simples assim mesmo que acontece. Um hábito simplesmente vem e substitui o outro, tá? Parece ridiculamente simples, mas uma vez que você está ciente de como o seu hábito funciona,
que reconhece os gatilhos e as recompensas, você está a meio caminho de mudá-lo, disse Nathan Asrin, um dos criadores do treinamento de reversão de hábito. Parece que isso deveria ser mais complexo. A verdade é que o cérebro pode ser reprogramado. Você só precisa fazer isso de forma deliberada. Hoje, a terapia de reversão é usada para tratar tiques verbais, tiques físicos, depressão, tabagismo, problemas com jogos, ansiedade, incontinência urinária, procrastinação, distúrbios obsessivo-compulsivos e outros problemas comportamentais. E suas técnicas deixam claros os princípios fundamentais dos hábitos. Muitas vezes não entendemos realmente os desejos que impelem os nossos comportamentos enquanto não procuramos por eles. Mandy nunca se dera conta de que um desejo por um estímulo físico estava causando o seu hábito de roer as unhas. Mas uma vez que ela dissecou o hábito, tornou-se fácil achar uma nova rotina que fornecesse a ela o mesmo, estímulo físico, a mesma recompensa. Digamos que você quer parar de comer fora de hora no trabalho. A recompensa que você está buscando é satisfazer a sua fome? Você está realmente com fome toda hora? Ou a recompensa que você está buscando é interromper o tédio? Se você lancha para ter uma breve libertação, você pode facilmente encontrar outra rotina, tal como fazer uma caminhada rápida, se dar 3 minutos na internet, que proporcione a mesma interrupção, sem alargar a sua cintura, sem você engordar. Certo? Se você quer parar de fumar, pergunte a si mesmo, você faz isso porque você ama a nicotina? Ou porque isso proporciona a você um estímulo rápido, uma estrutura para o seu dia a dia, um jeito de socializar? Se você fuma porque você precisa de estímulo, estudos indicam que um pouco de cafeína à tarde pode aumentar suas chances de largar o cigarro. Mais de 30 estudos de ex-fumantes descobriram que identificar os gatilhos e as recompensas que eles associam aos cigarros e então escolher novas rotinas que forneçam compensações parecidas aumentam a probabilidade de eles pararem. Então, o que pode ser uma nova rotina que forneça uma compensação parecida? Nicorette, né, aquele adesivo, uma rápida série de flexões de braço, ou simplesmente tirar uns poucos minutos para se alongar e relaxar, tá? Bom, se você identificar os gatilhos e as recompensas, você pode alterar a rotina. Mas você só consegue alterar uma das 3 partes quando você conhece as 3 partes. É ou não é? Né? Pelo menos na maior parte das vezes. Para alguns hábitos, no entanto, há outro ingrediente necessário: a fé. A parte 2 termina aí, gente, do capítulo 3, tá? Já deixa um suspense para a parte 3 do capítulo 3. Eu sei que a parte 2 é grande, mas ela é interessantíssima, né? A história dos Alcoólicos Anônimos, muita gente que está ouvindo aqui comigo está ouvindo pela primeira vez. Né? Do que se trata? Sabe que existe o Alcoólicos Anônimos, sabe que é para tratar alcoolismo, mas nunca havia sabido dos detalhes, né? Do cerne dos Alcoólicos Anônimos. É interessante. Então vamos lá. Olha, eu quero que vocês imaginem um porão, né? De um prédio antigo no ano de 1934. Então lá dentro desse porão você tem um homem quebrado, um homem consumido pelo álcool, um homem que chega no seu limite da dor e da vergonha. Vai pensando aí. Foi ali na escuridão daquela noite que alguma coisa mudou, né? Uma experiência que muitos descrevem como espiritual, mas que do ponto de vista dos hábitos é profundamente pragmática, é prática, né?
O Bill Wilson não inventou ciência. Não foi isso que ele fez. O Bill criou um sistema que mudou comportamentos em massa. Ele não chamava de ciência, certo? O Alcoólicos Anônimos, gente, ele é na essência uma máquina. De quê? Porque a máquina sempre faz alguma coisa, né? Uma máquina de reprogramação de hábitos. É isso que é o AA. O AA não foca só na abstinência, porque aí ele seria um fracasso, porque a parte mais sofrida é a abstinência. O AA, ele força as pessoas a mapear os seus gatilhos e as suas recompensas. Então, ele ocupa o tempo das pessoas e concede consciência a essas pessoas, né? E aí ele também força essas pessoas a substituir rotinas antigas por rotinas novas. Porém, mantendo o mesmo gatilho e a mesma recompensa, mas trocando o caminho. Faz sentido? É como se a gente fosse do ponto A ao ponto B. Só que o caminho é todo atribulado. Nossa, um caminho horrível, né? E é como se você trocasse esse caminho por um caminho reto, plano, liso, confortável, fofo. Ok? É mais ou menos isso. Essa é a regra de ouro em ação. Mesmo gatilho, mesma recompensa, nova rotina. Bingo? Bingo, né, gente? Então, o que eu quero que vocês guardem? Que o AA não cura tudo, tá? Ninguém tá falando aqui que é uma estrutura milagrosa. O que eu quero que fique claro aqui para vocês é que o AA reestrutura as rotinas que vão alimentar os vícios das pessoas. Ele faz uma reestrutura de rotina, né? Também quero que vocês guardem que não é só vontade, não. É design. Olha isso. Olha esse bingo. Não é só vontade. Eu não tô só com força de vontade para parar de fumar. Não. O AA não é só isso. Porque mudança de hábito é uma engenharia. Só que é uma engenharia emocional. Ok? Você não precisa apagar o seu passado. Não. Basta você reprogramar a resposta agora, no presente. A resposta que você dá aos estímulos que você recebe, aos seus gatilhos. Ok? Agora eu vou fazer bingo, né? Bingo, desculpa, bingo. Agora eu vou fazer algumas perguntas que vão ativar a reflexão de vocês, tá? Vamos lá, olha só. São 3 perguntinhas, eu até anotei. Deixa eu pegar elas aqui. Vamos lá, ó. Primeiro, qual gatilho aparece repetidamente na sua vida e sempre te puxa para um comportamento que você não quer ter mais? Escreve aí para mim. Reflete e escreve. Qual gatilho que aparece repetidamente na sua vida? E esse gatilho sempre te puxa para um comportamento que você não quer mais ter. Segunda perguntinha. Qual recompensa você realmente busca quando você cede a esse impulso? Eu quero saber o que realmente você está procurando. Você quer alívio do que você está vivendo? Você quer fugir do que você está vivendo? Você quer uma companhia para o que você está vivendo? Ou você quer se distrair do que você está vivendo? Reflete e me responde. Terceira perguntinha. Então você percebe, olha só, na primeira pergunta eu perguntei sobre o gatilho. Qual é o seu gatilho? Segunda pergunta eu perguntei qual é a recompensa. Tá vendo? Tô trazendo consciência para vocês adequarem isso para a vida de vocês. Terceira perguntinha agora. Qual rotina alternativa? Gente, tem que ser prática e tem que ser plausível. Não adianta vocês ficarem viajando, né? Poderia entregar para você essa mesma recompensa que você tanto procura, só que de forma saudável. Por exemplo, se você me responder
que o que você procura, na verdade, quando você cede a esse impulso, é uma companhia, porque você se sente muito solitário, né? E aí, então, eu vou te perguntar, ok, você já conseguiu identificar qual é a recompensa que você procura? Companhia. Então, agora eu vou te perguntar, qual outra rotina você pode colocar na sua vida que te entregue companhia? Que também te entregue companhia. Ao invés de você ir para o bar beber com um amigo, uma outra rotina que te entregue a mesma recompensa, companhia, só que de forma saudável. Você chamar esse mesmo amigo ou um outro amigo para caminhar todo dia ao invés de estar no bar. Você vai ter companhia do mesmo jeito. Bingo? Vou te dar outros exemplos práticos, tá? Se você come por tédio, por exemplo, você mantém o gatilho, que é uma pausa no seu dia, né? Fez uma pausa. E aí você vai comer, porque você tá entediada. E você troca essa rotina de comer por andar 5 minutos, pode ser dentro do trabalho, tá, gente? E beber água. Ó, você vai ter a mesma interrupção, a mesma pausa do trabalho, 5 minutinhos, que em vez de você devorar um pacote de biscoito, você vai dar uma andadinha, ativar sua circulação e beber água, e vai ter uma nova consequência na sua vida, né? Vou te dar mais um exemplo prático. Se você busca socialização no bar, né? Você vai manter o gatilho, você quer conviver, né? Você vai trocar o quê? Você vai trocar a rotina. Em vez de socializar no bar, você pode socializar num café para falar sobre clubes de livro. O que a gente está fazendo aqui, né? Você vai ter a mesma recompensa emocional, você vai ter convívio com pessoas, só que através de uma nova prática e com isso uma nova consequência, ok? Bingo? No livro Mente de Ouro, eu ensino passo a passo para você como você vai mapear esses gatilhos, como você vai criar essas rotinas substitutas e como você vai instalar recompensas que alimentam prosperidade mental, prosperidade emocional, prosperidade financeira. Ele é um manual prático, sem enrolação, com exercícios concretos e ainda tem um bônus, o cofre dourado da prosperidade, que vai instalar em você rotinas diárias que são transformadoras. Escreve aqui nos comentários para mim. Qual é a deixa, qual é o gatilho que mais aparece na sua vida? E qual é a nova rotina que você decide experimentar a partir de hoje para você satisfazer a mesma recompensa que você sempre quer, só que de forma produtiva? Escreve para mim nos comentários. Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, gente. Aqui a mudança é feita com clareza e com método, e não com culpa. Não estou aqui para falar que vocês têm hábitos horríveis, não. Aqui tem clareza e método para a mudança real. Lembrem-se sempre, a regra de ouro da mudança de hábito não é mágica. É um protocolo e ele é super replicável. Você mantém o gatilho, você preserva a recompensa e você treina uma nova rotina. É isso que está no meu livro Mente de Ouro. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? Você está no Clube da Mente de Ouro porque o resultado que você ainda não tem está atrás da rotina que você ainda não trocou na sua vida. O Alcoólicos Anônimos mostrou pra gente que mesmo na maior desordem de vida, a rotina ela pode ser reescrita. Se mudar hábitos é possível para quem já perdeu tudo, era o caso do Bill. Também é possível para você, é ou não é? Então eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo
porque a próxima página pode ser o primeiro passo para sua nova rotina. Um beijo no coração de vocês.